E alguns dados que vêm chegando, né? Nesse momento que a gente vai divulgando todos os números de pessoas vacinadas, alguns dados vêm chamando a atenção. E o principal é esse levantamento aí feito pelo Ministério da Saúde, apontando que 1,5 milhão de brasileiros, é isso mesmo, 1,5 milhão de brasileiros não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19, dentro do prazo pelo menos estabelecido pelos laboratórios. O intervalo entre as duas doses da AstraZeneca é de 84 dias e 28 dias para a Coronavac. De acordo com o Ministério, as pessoas não compareceram às unidades de saúde dentro do período para garantir a imunização completa, embora houvesse imunizante à disposição, já que quando toma a primeira dose, isso a nível estadual a gente tem ouvido muito da CESAB também, toma a primeira dose, tem uma garantia, já tem em estoque guardada a sua segunda dose, né, para que a pessoa tenha a sua imunização completa. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a infectologista, a doutora Normeide Pedreira, e aí trazendo até para o nível local, a gente conversou recentemente com o doutor Marcelo Brito, secretário municipal de saúde, que falava que aqui em Feira de Santana o índice está em torno de 20%, e o que também chama a atenção, 20% das pessoas que tomam a primeira dose não têm tomado, dentro do prazo pelo menos estabelecido, a segunda dose das vacinas. Doutora Normeide, muito bom tê-la aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade de falar conosco na manhã desta quinta-feira, e eu queria falar justamente começar essa entrevista falando sobre a importância de tomar a própria segunda dose, de tomar a primeira e a segunda dose, seguir todo esse processo que é preconizado para o momento, para que tenha de fato a imunização completa. Um ótimo dia, bom tê-la aqui conosco, doutora Normeide. Bom dia, Fernando Moreira, eu que agradeço o convite de estar aqui. Bom dia a todos que fazem o programa Bom Dia Feira da Princesa FM e um excelente dia a todos que estão conosco nesse momento e que nos ouvem. Nós temos aí um grande paradoxo, porque a população clama tanto pela vacina, né? Transformaram a vacina em uma questão política e falam tanto que não tem vacinas. E aqueles que têm vacinas nesse momento não comparecem para tomar. Então a gente fica realmente sem entender o que é que está havendo. Porque se eu tenho a oportunidade de me proteger, é claro que eu tenho que lançar a mão disso, é um benefício para as pessoas, né? A gente está vivendo uma pandemia que está trazendo consequências catastróficas para todos. E se eu tenho a oportunidade de me proteger, de proteger as pessoas, por que não? Então, realmente não dá para entender por que tanta gente não está tomando a segunda dose. Habitualmente, o que levaria uma pessoa a não tomar a segunda dose? Não acreditar na vacina, acredito que não seja esse o caso, porque as pessoas têm tido muita informação e têm motivos para acreditar na vacina. Um outro motivo seria negligenciar, esquecer, não dar importância ao agendamento, e isso também não me parece ser o caso, porque a mídia está o tempo inteiro bombardeando as pessoas com informação e cobrando que as pessoas compareçam para a segunda dose. Então, realmente, eu não entendo muito por que essas pessoas não querem se vacinar. Vamos esclarecer o que acontece com alguém que toma uma dose e não toma a segunda. Por que temos que tomar a segunda dose? Cada vacina tem suas particularidades. Os estudos vão mostrando quantas doses a pessoa precisa tomar, qual é a proteção com uma dose, qual é a proteção com o número total de doses. Então, isso já é bem conhecido na infância, que nós temos vacinas que têm várias doses,
por exemplo, contra difteria e tétano, a criança toma 5 doses entre os 2 meses e os 5 a 6 anos de idade. São 5 doses para a gente considerar que a criança está bem protegida contra difteria, tétano e coqueluche. Por que isso? Porque, periodicamente, durante os estudos, são reavaliados os anticorpos produzidos. E, em algum momento, o nível de anticorpos começa a cair e pode cair a níveis não seguros para a proteção. Então, é hora de tomar uma outra dose para manter esses anticorpos ativos e em quantidade suficiente para proteger. Mas, se para difteria, tétano e coqueluche precisa de 5 doses, porque para outras vacinas precisa de 2, porque com a segunda se consegue manter níveis protetores de anticorpos por longo tempo. E o que acontece se só tomar uma? Bom, com uma dose, o organismo é estimulado a produzir anticorpos. Esses anticorpos são produzidos, mas com o tempo eles vão diminuir. Isso significa que a gente tem uma proteção parcial com a primeira dose. Ou seja, que quem tomou só uma dose e chegou na época de tomar a segunda e não tomou, estará apenas parcialmente protegido. Não conseguirá uma proteção adequada contra a doença e nem contra as formas graves, a hospitalização e a morte. Então, as pessoas que tomaram uma dose só estão em risco de adoecer e em risco de ter doença grave também. Pois é, e muita coisa vem saindo nas redes sociais, e é importante a gente ouvir, eu falo sempre isso, os especialistas, né? Ouvir os médicos, ouvir de fato quem entende do assunto. A vacina, ela foi muito politizada, assim como a doença e o tratamento da doença no país. Eu não consigo entender muito isso, por que as pessoas levam tudo pro lado da política. E sai uma série de fake news também, e as informações muitas vezes que vêm saindo, as pessoas ficam perdidas, sem saber se é verdade ou não. Por isso que eu falo sempre, procura os meios de comunicação, não vai para o WhatsApp, não vai para a rede social, porque é mais difícil você ter a precisão das informações. Essas vacinas são de fato seguras, doutora Normeide? As pessoas podem ficar tranquilas ao tomarem a vacina, tanto da AstraZeneca quanto do Instituto Butantan, porque a gente já teve caso aqui, o próprio doutor Marcelo Brito falou pra gente que já conversou com pessoas que tinham tomado a primeira dose e decidiram não tomar a segunda, e essas pessoas dizendo que estavam com medo, com receio de alguma coisa acontecer, porque teve alguma reação com a primeira dose, ou porque ouviu falar de alguém no aplicativo de mensagem que a vacina pode causar algum problema de saúde. São seguras, doutora? Nós falamos em segurança, nós estamos falando na capacidade dessa vacina não produzir reações graves. Então, reações adversas, que são reações indesejáveis, podem ser apresentadas por qualquer vacina, não só por essas. Mas, geralmente, as reações adversas, elas são menores e menos graves, portanto, menos importantes do que a doença. Então, uma reação à vacina raramente é grave o suficiente para hospitalizar ou até para levar ao óbito. É muito raro, a qualquer vacina. Mas a doença, com muita frequência, leva à hospitalização e à morte. E existem coisas também que a gente não mede, né? O sofrimento emocional, o sofrimento da família pela perda da pessoa, o sofrimento da pessoa que está internada. Então, tem muitas outras questões. Mas, voltando à segurança da vacina, essas vacinas não costumam ter relatos de reações graves. Recentemente, a da AstraZeneca foi apontada como possivelmente responsável
por coágulos, que significa, na prática, tromboses, né? Essa vacina, inclusive na Europa, passou a ser recomendada apenas para pessoas de idades diferenciadas. Em Portugal, para pessoas acima de 60 anos, e mais 9 países europeus, além de Portugal, modificaram a idade. Se a pessoa tem um risco aumentado para coágulos, e pode conversar com seu médico caso tenha alguma doença de base, seria interessante até que se esclareça o real potencial dessa vacina de aumentar o risco de coágulos, seria reavaliar e tomar a Coronavac em vez de tomar de Oxford. Entretanto, esses estudos estão sendo finalizados ainda e, a princípio, não tinham mostrado uma relação direta entre a vacina e a formação de coágulos. Nós temos hoje muitas situações que aumentam o risco de coágulo. As pessoas estão acima do peso, então a obesidade pode aumentar o risco de coágulo. O sedentarismo aumenta o risco de coágulo. As terapias de reposição hormonal podem aumentar, dependendo da dose, dependendo do tipo de hormônio que se utilize, pode aumentar risco de coágulo. Uso de anticoncepcional, gravidez, restrição ao leito, então doentes crônicos que ficam por muito tempo no leito, pós-operatório, se a pessoa demorar de andar, de se movimentar. Então, são muitas situações e, na realidade, acabou-se pensando que fosse somente a vacina e passou-se a estudar isso. Qualquer coisa que aconteça na vigência de uma campanha de vacina tem que ser avaliada para a segurança da população. Os demais efeitos são todos leves, são mais restritos ao local. A reação mais grave que se tem para qualquer vacina, como pode ocorrer também para qualquer medicamento, é a anafilaxia, que é um comprometimento de vários órgãos e sistemas por uma reação alérgica imediata. Então, aquele edema de glote, que a pessoa fica com falta de ar, fica com tosse, com dificuldade para falar, inchar olhos, lábios, orelhas. Então, são alguns dos sintomas da anafilaxia. Agora, de modo geral, as vacinas são seguras, porque a anafilaxia é raríssima, porque o risco aumentado de coágulos está sendo ainda quantificado para ver se realmente existe essa possibilidade de se restringir a vacina. Eu tomei a vacina e não tomei com nenhum receio, com nenhum medo de ter problemas. Estou aguardando a minha segunda dose, contando os dias para ir tomar a minha segunda dose. No dia exato estarei lá, porque eu quero ficar protegida contra essa doença. Doutora Normeide, outra questão que tem se colocado muito também é quanto ao ritmo de vacinação no país, né? O Brasil, por problemas diversos que teve, não consegue ter uma quantidade grande de vacinas para imunizar a população em massa como se gostaria de estar imunizando, né? Esse ritmo está muito aquém do que a população tem esperado. Isso de alguma forma pode causar algum risco? Fala-se aí, né? Por exemplo, a gente ouve falar muito de superbactéria. Pode se formar supervírus, até um vírus que seja em algum momento imune à própria vacina, pelo fato de que o número de infecções está sempre à frente do número de imunizações, ou a gente não corre esse risco? Olha, Fernando, nós estamos lidando com um agente novo. Esse vírus é novo e nós estamos aprendendo algo novo sobre ele o tempo inteiro. Nós ainda não conseguimos ter um conhecimento pleno sobre o vírus, nós não conseguimos ainda encontrar um tratamento específico que realmente seja ótimo
como temos para outras doenças. Então, nós estamos aprendendo ainda, infelizmente, aprendendo em tempo real durante uma pandemia. Existem já mutações comprovadas no vírus, né, que leva a variantes diferentes, e essas variantes têm sido estudadas para se conhecer o seu potencial de produzir doença grave, hospitalização e morte, e também se as vacinas conseguem proteger contra essas variantes também. Então, até o momento, algumas variantes são cobertas ainda pelas vacinas, mas há variantes que vêm surgindo em outros países que podem não ter uma proteção boa com as vacinas atuais. É bom lembrar também que enquanto isso tudo está acontecendo, tem outras vacinas também em estudos, e com certeza essas que estão sendo estudadas já estão sendo estudadas para essas variantes virais também que estão surgindo. Em relação à vacinação lenta no Brasil, bom, eu não sou epidemiologista e nem matemática, que são os profissionais que fazem os cálculos todos. Mas é muito importante a gente não se prender a números percentuais somente e nem da maneira errada. Por exemplo, se nós temos aproximadamente 210 milhões de habitantes e um número X de doses aplicadas representa um percentual desses 210 milhões de habitantes, minha conta não está certa, porque eu não tenho 210 milhões de pessoas acima dos 18 anos. As vacinas são recomendadas acima dos 18 anos. Então, essa conta já é diferente. Uma outra coisa é que nós temos trabalhado, como em outros países também, com escalonamento de risco. Então, vacinando primeiro aqueles indivíduos que têm o maior risco. E essa população também não é de 210 milhões de habitantes. Então, eu acredito que a conta não deve ser essa. Em termos absolutos, o Brasil vacinou muito mais do que vários países que vacinaram um percentual grande da sua população. Então, vale também ressaltar que as vacinas não estão facilmente adquiridas. As vacinas estão sendo produzidas. E aí, então, à medida que vão sendo produzidas, vão sendo disponibilizadas para todos os países do mundo adquirirem. Então, realmente não é algo muito fácil se concluir uma vacinação muito rapidamente num país que não só tem uma população grande, como tem uma dimensão territorial muito grande, com particularidades que também não são vistas em outros países, como nós temos lugares de difícil acesso, como, por exemplo, vacinar a Amazônia. É muito difícil vacinar as pessoas que vivem na Amazônia, porque tem lugares que só se chega de barco ou de helicóptero, tem lugares de difícil acesso. E assim nós temos várias dificuldades no interior do país todo, né? Então, não é fácil fazer essa vacinação e a gente deve todos os dias agradecer a todos os vacinadores e a todos que têm se empenhado para que essa vacina chegue às populações. E lembrar a população que é um grande benefício receber essa vacina e que se ela está disponível para você nesse momento, para sua idade, para sua categoria profissional ou para seu escalonamento de risco, você deve sim tomar a sua vacina. Por que não? Doutora Normeide, para a gente encerrar,
Eu queria uma explicação da senhora a respeito de uma situação que começou a acontecer esta semana, né? A gente começou na segunda-feira o momento de imunização também contra os vírus influenza, né? Principalmente o H1N1. Fala-se muito a vacina da gripe, mas me parece que o H1N1 talvez seja o vírus mais grave a ser atacado entre tantos que são imunizados através desta vacina. E existe um intervalo que tem que ser respeitado entre a aplicação de uma dose da vacina contra a Covid e a aplicação de uma dose da vacina contra o H1N1. Por que isso acontece? Qual a importância de respeitar também esse espaço de tempo? Fernando, pela tecnologia de produção das vacinas, teoricamente não seria necessário nenhum intervalo. Entretanto, como essas vacinas contra a Covid são vacinas ainda novas e sobre as quais ainda se tem algumas coisas a aprender nessa última fase de estudo, que é a aplicação na população geral em grandes números, então se estabeleceu um intervalo, objetivando mesmo a avaliação de reações adversas, de outras possibilidades em relação à vacinação. Por isso se estabeleceu um intervalo de 14 dias entre uma e outra. Então, se você tomou a de Covid, você deve aguardar 14 dias para tomar de influenza e vice-versa. Agora, eu não tomei ainda nem influenza nem Covid. Como eu devo proceder? Bom, a gente vê. Você está próximo à sua categoria de receber a vacina de Covid. Faltam menos de 14 dias para você receber a sua. Então, você aguarda a de Covid e depois conta 14 dias e faz a de influenza. Você só vai ter direito a receber a sua vacina contra a Covid daqui a mais do que 14 dias. Você toma logo a de influenza e aguarda 14 dias para tomar de Covid. Mas o ideal e o recomendado é priorizar a de Covid. Você só vai adiar de Covid e tomar de influenza se não estiver no seu agendamento por idade ou por categoria de risco para tomar de Covid nos próximos 14 dias. Doutora Normeide Pedreira, a gente agradece imensamente a disponibilidade de sempre de falar conosco, de estar nos atendendo e trazendo informações importantes nesse período tão complicado que a gente está passando, né, de pandemia e tudo mais. Desejo um ótimo dia para a senhora e dias melhores para todos nós, né, que a gente passe por tudo isso, que as pessoas pouco a pouco vão se vacinando e a gente vença essa pandemia dia após dia. Grande abraço, muito bom falar contigo mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, me coloco à disposição. É sempre um prazer conversar sobre temas tão relevantes para a população. Um excelente dia para todos. Conversamos então com a doutora Normeide Pedreira.